Existem momentos em que a vida pesa tanto que até respirar se torna um esforço. Você acorda, mas não sente vontade de levantar. Tenta orar, mas não sente que Deus está ouvindo. Luta para manter a fé, mas tudo ao seu redor parece um silêncio profundo. É como se o céu estivesse em silêncio e o amanhã fosse apenas uma repetição cansada do hoje. Mas mesmo nesse silêncio, mesmo nessa dor, existe uma promessa viva. Deus tem um plano para você. Um plano que não depende do que você sente agora, nem das circunstâncias que você está enfrentando. Um plano que foi desenhado antes mesmo de você nascer. Muitas vezes, quando você está prestes a desistir, é quando o céu está mais perto de agir. Porque a dor que você sente hoje pode ser exatamente o solo onde Deus está preparando o seu recomeço. O tempo da espera não é tempo perdido. É tempo de transformação. É no escuro que a semente morre para florescer. É na solidão que a alma escuta com mais clareza a voz do Espírito Santo. E é no fim da linha que Deus costuma escrever os começos mais lindos. O problema é que a gente quer entender tudo. Quer respostas, quer sinais visíveis. Mas fé não é enxergar, é confiar. Fé é continuar caminhando mesmo sem mapa. É dormir sem saber como será o amanhã, mas com a certeza de que o Pai já está lá. E talvez seja por isso que você esteja aqui, agora. Não por acaso, mas porque Deus está usando esse momento para te lembrar. Não desista, amanhã será diferente. Talvez você tenha chorado escondido, sorrido para não preocupar ninguém e carregado um fardo pesado demais por dentro. Talvez você esteja se sentindo esquecido, invisível, como se tudo o que você faz fosse em vão. Mas Deus viu cada lágrima. Ele ouviu cada oração sussurrada entre soluços. Ele conhece cada detalhe da sua dor. E Ele já está se movendo a seu favor, mesmo que você ainda não consiga ver. Você não está sozinho. Há uma força maior te sustentando agora. E essa força não é apenas consolo, é transformação. Quando você pensa que acabou, é aí que Deus começa. Quando você pensa que perdeu, é aí que Ele mostra que você só estava sendo preparado. A espera machuca, eu sei, mas a promessa permanece e Deus nunca falha. Esse vídeo é mais do que palavras. É uma ponte entre o seu desespero e a esperança que Deus quer reacender em você. Então, ouça com o coração aberto, porque o que será falado aqui pode ser exatamente aquilo que você precisa ouvir hoje para continuar. Não se trata de mágica, se trata de fé. De entregar o que você não pode controlar nas mãos daquele que pode todas as coisas. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. A ansiedade cede espaço para a paz. O medo se curva diante da confiança. E a escuridão começa a dar lugar à luz. É por isso que você não pode desistir agora, porque se você parar aqui, nunca verá o que Deus preparou logo adiante. Continue comigo. Essa jornada ainda tem muito o que revelar. E talvez, ao final deste vídeo, você descubra que o que parecia o fim, na verdade, era só o começo. Tem horas em que o mundo parece girar mais rápido do que a gente consegue acompanhar. A mente não para, o coração aperta, as noites se tornam longas demais e os dias pesados demais. Você olha ao redor e se pergunta: onde foi que eu me perdi? Quando foi que tudo começou a dar errado? E quanto mais você tenta encontrar respostas, mais perguntas aparecem. É como se estivesse preso em um labirinto de emoções, tentando entender por que a vida parece tão confusa, tão difícil, tão sem direção. Mas é exatamente nesse ponto, no lugar onde tudo parece perdido, que Deus sussurra: eu ainda estou aqui. E só que o problema é que a dor grita mais alto do que o sussurro. As frustrações se acumulam. Os sonhos que você tinha foram se apagando, um por um, até sobrar só o vazio. E esse vazio dói. Dói porque carrega o peso daquilo que você esperava viver e não viveu.
Dói porque você ainda se lembra do que orou, do quanto confiou, do quanto acreditou, e nada aconteceu. E nessa mistura de esperança adiada e silêncio divino, você vai perdendo as forças, vai deixando de lutar, vai se convencendo de que talvez a vida seja mesmo assim, uma sucessão de tentativas falhas e dores não resolvidas. Mas isso é mentira. Uma mentira que o inimigo repete todos os dias, tentando fazer você esquecer quem você é e quem te chamou. Porque a verdade é que você nunca esteve só. Desde o primeiro momento em que chorou escondido, desde a primeira oração feita com voz embargada, Deus estava ali, observando, cuidando, esperando o momento certo para agir. Não é que Ele não te ouve, é que Ele vê além. Enquanto você enxerga só o agora, Ele enxerga o eterno. Enquanto você quer uma resposta imediata, Ele está escrevendo uma história inteira. E essa história passa, sim, por vales escuros, por portas fechadas, por amizades que se vão, por perdas que machucam. Mas cada uma dessas partes tem um propósito. Nada é em vão quando está nas mãos de Deus. Nem as lágrimas, nem as esperas, nem os nãos. Tudo coopera, até mesmo o que você não entende agora. Porque Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com transformação. E transformar dói. Dói porque mexe nas raízes. Dói porque nos obriga a soltar o controle. Mas é nessa dor que Ele molda o novo. É nesse processo que Ele revela o plano. Talvez hoje você esteja à beira de desistir. Talvez ache que já aguentou demais. Mas escute isso com atenção. O que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Você pode até ter perdido coisas, pessoas, oportunidades, mas você não perdeu a chance de viver o que foi prometido. Você ainda está respirando. E enquanto há vida, há propósito. Enquanto há fé, há caminho. E enquanto há Deus, há esperança. Não se trata de negar o que você sente. Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pede que você confie. Que mesmo com os joelhos fracos, continue orando. Que mesmo com o coração cansado, continue acreditando. Que mesmo sem entender, continue caminhando. Porque a caminhada com Deus não é feita com certezas, mas com fé. E a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Por isso, não desista. Não agora. Não quando o plano ainda está em construção. Lembre-se, o céu nunca abandona quem confia. E mesmo que tudo pareça desmoronar, Deus continua no controle. Ele não erra, Ele não falha, Ele não chega atrasado. E no tempo certo, você verá que cada lágrima foi semente, cada silêncio, preparação, cada queda, um passo mais perto da promessa. Acredite, o amanhã pode ser o dia do seu milagre. Há algo que poucos compreendem até serem levados ao limite. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando tudo parece desmoronar, quando as portas se fecham, quando as pessoas vão embora, é nesse deserto que o coração é moldado. Não é à toa que tantos personagens da Bíblia foram levados ao deserto antes de viverem a plenitude do plano de Deus. Moisés passou anos em silêncio antes de libertar um povo inteiro. Davi foi perseguido e humilhado antes de ser coroado rei. Até Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Isso não é coincidência, é processo. Você pode até estar pensando que está sendo esquecido, mas Deus não esquece dos seus. Ele esconde para proteger, Ele silencia para curar, Ele retira pessoas para alinhar propósitos. E quando Ele está prestes a fazer algo grande, Ele primeiro limpa o caminho, porque nem todos que estão com você hoje suportariam o peso da bênção que está por vir. Nem tudo o que te acompanha agora é capaz de ir com você até onde Deus quer te levar. Então, Ele permite a ruptura, permite o vazio, permite o silêncio, mas nunca te deixa só.
É por isso que você sente esse aperto no peito, essa saudade de algo que nem sabe o que é, essa inquietação sem explicação. É o Espírito Santo te empurrando para fora da zona de conforto. É o céu dizendo: esse lugar não é mais para você, porque o plano de Deus é movimento. Ele não quer que você se acomode em lugares de dor, nem permaneça em ciclos que te destroem por dentro. Ele quer que você avance, mesmo sem saber o próximo passo, mesmo com medo, mesmo chorando, porque a obediência abre caminhos que a força humana jamais poderia abrir. Você já percebeu que há momentos em que tudo que você tem é uma escolha? Ou você se rende à dor, ou se rende ao plano. E render-se ao plano nem sempre é bonito. Às vezes é chorar no chão do quarto sem palavras. Às vezes é abrir mão do controle, do orgulho, da necessidade de entender tudo. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que Tu sabes. E essa entrega é poderosa. É nesse momento que o céu se move. É nesse instante que o invisível começa a se manifestar no visível. Deus nunca te pediu perfeição. Ele te pede confiança. Ele sabe das suas falhas, dos seus traumas, das suas dúvidas. E mesmo assim escolheu você. Mesmo assim te chama pelo nome. Mesmo assim continua acreditando que você pode ser um canal de luz neste mundo escuro. E sabe por quê? Porque a sua graça não depende da sua força, depende da sua entrega. E quem se entrega mesmo fraco é fortalecido. Quem se rende mesmo ferido é curado. Quem permanece mesmo cansado é sustentado. Muitos olham para você e não veem nada de especial. Mal sabem que você carrega promessas eternas. Mal sabem que dentro do seu peito habita um propósito divino. Mal sabem que cada lágrima que você derramou está sendo recolhida pelo próprio Deus. Porque o que o mundo despreza, Deus escolhe. O que o mundo ignora, Deus levanta. E quando Ele decide agir, não há passado que impeça, nem opinião que invalide, nem dor que o limite. O plano que Ele tem para a sua vida é maior do que você imagina. Por isso, não tente entender tudo agora. Apenas continue. Um passo por vez, uma oração por dia, um respirar mais profundo, uma entrega mais sincera. Porque enquanto você caminha, Deus constrói. Enquanto você ora, Ele move o invisível. E enquanto você permanece, Ele realiza. Pode não parecer hoje, mas o que está sendo formado dentro de você vai transformar o seu amanhã. Não desista agora. O plano está em curso e Ele é perfeito. Você já reparou como as maiores transformações da vida acontecem nos dias mais difíceis? É nos momentos em que tudo parece sem sentido que Deus está mais perto do que nunca. Mas Ele não se manifesta com barulho, com espetáculo, com provas imediatas. Ele se move na sutileza, Ele trabalha no silêncio, Ele opera no invisível. Porque o plano de Deus não depende de sensações, mas de fé. E fé, muitas vezes, é continuar acreditando mesmo quando tudo diz o contrário. Há um mistério na forma como Deus nos ensina a confiar. Ele nos permite chegar ao limite para que descubramos que o limite não é o fim, é o começo do que é eterno. Quando você acha que chegou ao fim da estrada, é justamente ali que Ele constrói uma ponte. Quando você pensa que não tem mais forças, é ali que a força dele começa a agir. Porque a fé não floresce nos dias calmos. A fé é gerada no meio da tempestade, quando os olhos não enxergam, mas o coração insiste em crer. Talvez você esteja tentando entender por que tudo parece travado, por que tantos nãos, por que tantas portas se fecharam. Mas e se eu te dissesse que não era para você entrar por aquelas portas? E se eu te dissesse que os nãos de Deus também são provas do cuidado dele com você? Ele enxerga o que você não vê. Ele sonda corações, escancara intenções, conhece o futuro. E quando fecha uma porta, é porque está abrindo outra, talvez maior, talvez mais desafiadora, mas infinitamente melhor. Só que para ver essa nova porta, você precisa continuar.
Não pode parar no meio do caminho. Não pode se entregar ao desânimo, ao medo, à desesperança, porque o amanhã que parece tão distante pode estar mais perto do que você imagina. A noite pode estar escura agora, mas o amanhecer já está sendo preparado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa não é só uma promessa bonita, é uma realidade que milhares de pessoas já viveram. E você também vai viver. Deus tem um plano, sim, para você. Mesmo com os erros que você cometeu, mesmo com as escolhas erradas, mesmo com os momentos em que duvidou, o plano não foi cancelado, foi apenas redirecionado, porque o que é de Deus, ninguém rouba, ninguém destrói, ninguém desfaz. Ele continua te olhando com amor, continua acreditando em quem você pode se tornar, continua te chamando para mais perto, mas ele não vai forçar. Ele espera a sua entrega. Ele espera o seu sim. Ele espera que você, mesmo sem entender, confie. E talvez, nesse exato momento, você esteja aí, em silêncio, com o coração apertado, sentindo que está prestes a desistir. Mas escute, esse é o ponto de virada. Esse é o momento onde muitos voltam atrás. Mas os que permanecem experimentam o sobrenatural. Porque Deus recompensa os que continuam, os que escolhem crer mesmo quando tudo parece contrário, os que decidem não parar, mesmo com lágrimas nos olhos, os que, ao invés de desistir, dobram os joelhos e dizem: Senhor, eu ainda confio. E quando essa confiança nasce, algo muda, a perspectiva muda, o peso muda, a esperança renasce, porque confiar em Deus não é sobre ter todas as respostas. É sobre saber em quem está sua segurança. E quando sua segurança está nele, você não depende mais das circunstâncias. Você não se abala com as mudanças. Você não teme o futuro. Porque sabe que mesmo que tudo saia do controle humano, nunca sairá do controle divino. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para voltar para Deus. Não é tarde para deixar que Ele cuide do que você não pode mais carregar. A sua história ainda está sendo escrita, e o autor dela não se esquece de nenhuma vírgula. Ele transforma dores em cura, perdas em direção, silêncio em sabedoria. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este momento, é porque há algo em você que ainda crê. E esse pequeno fio de fé é tudo que Deus precisa para começar a fazer o novo. Quantas vezes você já se perguntou: por que comigo? Talvez essa tenha sido sua oração em silêncio, sua conversa chorando no travesseiro, sua dúvida engasgada diante do espelho. Você olha para os lados e parece que todos estão avançando, enquanto você está preso no mesmo lugar, lutando com dores que ninguém vê, enfrentando guerras que ninguém imagina. E, no fundo, você tenta esconder o cansaço, a vontade de sumir, o medo de admitir que está perdendo as forças. Mas mesmo nesse abismo interior, há alguém te vendo. Deus não está indiferente à sua dor. Ele não virou o rosto. Ele não cruzou os braços. Na verdade, Ele está mais perto do que nunca, justamente porque você está mais vulnerável do que nunca. Porque é quando tudo desaba que Ele se revela como alicerce. É quando ninguém entende que Ele se torna o teu consolo. É quando o mundo se cala que o sussurro dele se torna mais audível. Mas para ouvir, você precisa aquietar a alma, precisa parar de buscar respostas em todo lugar e começar a buscá-lo no lugar secreto. Talvez o que mais doa em você hoje não seja o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer. As promessas que pareciam tão próximas e agora parecem distantes. Os sonhos que você achava que já estariam realizados. Os planos que você fez, mas não se cumpriram. Só que há um detalhe. O plano de Deus nunca foi frustrar os seus sonhos, mas alinhar os seus sonhos com os dele. E isso exige tempo, exige entrega, exige fé. Porque confiar não é sobre ver. É sobre se entregar mesmo quando tudo está escuro. E é aí que muitos desistem, porque estão condicionados a acreditar só quando as coisas vão bem.
só quando tudo faz sentido. Mas a verdadeira fé começa quando você continua mesmo sem ver nada. Quando você ora e o céu parece em silêncio. Quando você planta e nada brota. Quando você obedece e ao invés de recompensa vem mais luta. É nesse ponto que a maioria recua, mas é nesse ponto que os que permanecem veem milagres. Se você está nesse lugar hoje, nesse vale, nesse silêncio, nessa espera, saiba que é exatamente aí que Deus começa a transformar tudo. Ele não te levou até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te curar, para te moldar, para te preparar. Porque o plano que Ele tem para a sua vida não é raso, é profundo, não é pequeno, é eterno. E é por isso que a preparação dói, porque Ele está te forjando não para qualquer missão, mas para algo que glorifique o nome dEle através da sua história. Você não é qualquer pessoa, você é filho, filha, herdeiro de promessas. E tudo o que você está enfrentando hoje está cooperando para um propósito maior. Pode ser difícil de enxergar agora, mas cada lágrima está regando um futuro que Deus já viu. Cada não recebido está desviando você de algo que te faria mal. Cada silêncio está treinando o seu espírito para ouvir a voz certa. E quando chegar o tempo, tudo vai fazer sentido. Tudo vai se encaixar. Tudo vai florescer. Não permita que o desânimo roube o que Deus ainda vai fazer. Não permita que a dor de hoje apague a esperança do que está por vir. Você chegou até aqui porque há um plano, e ele continua de pé. Deus não te chama para desistir. Ele te chama para confiar. E mesmo que ninguém compreenda o que você está passando, Ele entende. E mais do que isso, Ele caminha com você. E quando você acha que está sozinho, é nos braços dele que você está sendo carregado. Se há algo que você precisa guardar no coração hoje, é isso. A dor pode até ter te alcançado, mas o plano de Deus continua intacto. E é justamente essa dor que ele vai usar para te levantar com ainda mais força, ainda mais propósito, ainda mais fé. Porque no fim das contas, a sua história será uma prova viva de que quem confia em Deus jamais será envergonhado. Existem momentos em que tudo dentro de nós parece clamar por uma saída. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, sinais visíveis de que tudo vai mudar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é nesse descompasso entre o que esperamos e o que recebemos que a nossa fé é testada. Não porque Ele quer nos frustrar, mas porque Ele deseja nos amadurecer. Deus não forma guerreiros na calmaria. Ele forma em meio à dor, à dúvida, à demora. Porque é aí que aprendemos a depender dEle por inteiro. É difícil entender isso quando tudo parece escuro. Quando oramos e o céu parece fechado. Quando fazemos tudo certo e ainda assim enfrentamos perdas, traições, portas que se fecham sem explicação. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele está te moldando enquanto você acha que está parado. Está te fortalecendo quando você pensa que está se enfraquecendo. Está preparando o cenário que você ainda não pode ver. Porque enquanto você olha para o agora, Ele enxerga o todo. Ele vê o propósito onde você só vê dor. A verdade é que há coisas dentro de nós que só se revelam na dor. Orgulho, impaciência, necessidade de controle, medo. Tudo isso vem à tona quando somos pressionados. E Deus permite essa pressão não para nos destruir, mas para purificar. Ele está nos levando a um lugar de rendição, onde reconhecemos que não somos capazes sozinhos, onde paramos de lutar com a força do braço e começamos a confiar verdadeiramente, porque é nessa rendição que o plano dele se manifesta com mais clareza. Deus nunca desperdiça dor. Toda lágrima, todo clamor, todo desabafo que você faz em segredo é ouvido. E mais, é recolhido, guardado, transformado em sementes de futuro.
Não pense que seu sofrimento é em vão. Não pense que seu esforço está sendo ignorado. Deus está escrevendo algo com a sua vida, e por mais confuso que pareça agora, vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e entender por que teve que passar por tudo isso. Vai enxergar que cada queda te ensinou a se levantar com mais humildade, que cada porta fechada te empurrou na direção certa, que cada não foi um desvio de livramento. Talvez hoje você esteja no meio do deserto, sem perspectiva, sem ânimo, sentindo que a promessa está distante demais. Mas o deserto não é o fim, é o processo. É no deserto que Deus fala mais claramente. Foi no deserto que Ele alimentou o povo com maná. Foi no deserto que Ele abriu caminho no meio do mar. Foi no deserto que Ele sustentou com coluna de fogo e nuvem. O deserto nunca foi sinal de abandono. Foi sinal de treinamento, porque quem passa pelo deserto com Deus, sai dele preparado para a terra prometida. E se o amanhã ainda não chegou, é porque hoje ainda tem propósito. Deus está construindo em você a estrutura que vai sustentar a bênção. Ele não quer apenas te entregar algo, Ele quer que você esteja preparado para manter aquilo que Ele vai te confiar. Muitos recebem, mas não suportam, porque receberam antes do tempo. Mas você não, você está sendo preparado por Deus. E isso significa que quando a promessa chegar, você estará pronto para viver e multiplicar aquilo que recebeu. Não permita que a espera roube sua fé. Não permita que o tempo te faça esquecer o que Deus já te prometeu. Ele não se esquece, Ele não mente, Ele não muda. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Mesmo que a sua visão esteja limitada, confie. Mesmo que a sua alma esteja cansada, permaneça. Porque o plano é maior do que a dor. A cura é mais profunda do que a ferida. O amanhã de Deus é mais brilhante do que a noite que você está enfrentando agora. Deus está perto. E se Ele está permitindo esse tempo, é porque há algo sagrado sendo gerado em você. Algo eterno, algo que vai marcar a sua história, algo que será testemunho para outros. Não desista agora. Não pare nesse ponto. Você está mais perto do que imagina. E quando Deus agir, e Ele vai agir, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio, cada demora fez parte de um plano perfeito. Um plano que não tem erro. Um plano escrito por um pai que te ama e que nunca deixou de cuidar de você. Existem dias em que tudo dentro de você parece gritar por uma resposta. A mente inquieta, o coração cansado, a fé enfraquecida. São dias em que você sente que chegou ao fim da linha, em que as forças simplesmente desaparecem e você se pergunta se vale a pena continuar tentando, acreditando, esperando. E nessas horas, o que mais machuca não é a ausência de respostas, mas o medo de estar sozinho nesse deserto. Mas a verdade é que você nunca esteve só. A presença de Deus não depende do que você sente, mas da promessa que Ele fez. E Ele disse que estaria com você todos os dias, até o fim. Isso significa que mesmo quando você não o sente, Ele está lá. Mesmo quando seus olhos não o veem, Ele está agindo. Mesmo quando seus pensamentos se perdem, Ele continua te sustentando. Porque o amor dele por você não é instável como o das pessoas. Ele não muda com o tempo, não esfria com a distância, não diminui com os seus erros. O amor de Deus é eterno, constante, inabalável. É justamente nesse tipo de amor que você precisa se firmar quando tudo mais balança. Quando as palavras não fazem mais sentido. Quando os planos são interrompidos. Quando tudo o que você consegue fazer é chorar. Porque há um tipo de fé que nasce nas lágrimas, uma fé que não se aprende com pregações, nem se constrói com teologia, mas que brota do encontro nu e real com a dor. E é esse tipo de fé que Deus está formando em você. Deus está ensinando seu coração a confiar além do que vê, além do que sente, além do que entende. Está te ensinando a andar por fé e não por vista.
Porque o plano dele para a sua vida não se resume a um livramento, uma cura ou uma bênção passageira. O que ele está construindo em você é eterno. É sobre ser transformado à imagem de Cristo. É sobre ser curado por dentro, restaurado no espírito, fortalecido na identidade. Muitos querem o milagre, mas poucos querem o processo. Querem a cura, mas evitam a ferida. Querem a resposta, mas fogem da espera. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho. Porque o processo revela o que está escondido, expõe o orgulho, a pressa, o medo, mas também revela o que há de mais belo: a dependência, a entrega, a humildade, a verdade de que sozinhos não somos nada, mas com Ele somos completos. E talvez você esteja nesse exato ponto agora, numa encruzilhada entre desistir ou continuar, entre se entregar à dor ou se entregar a Deus, entre ouvir os seus sentimentos ou ouvir a voz dele. E é aí que uma escolha muda tudo, porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele sempre chama, sempre convida, sempre estende a mão. E se hoje você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. É Ele te lembrando que ainda há um plano, que ainda há um propósito, que ainda há uma saída. Talvez você não veja como as coisas vão mudar, mas Deus não precisa de um cenário favorável para agir. Ele não precisa que tudo esteja bem para começar a transformar sua vida. Na verdade, Ele faz do caos um terreno fértil para milagres, do impossível um palco para sua glória, e da sua fraqueza um lugar onde o poder dele se manifesta com mais força. Porque não se trata do quanto você pode, mas do quanto Ele quer fazer. E Ele quer. Ele quer restaurar o que foi quebrado, curar o que foi ferido, ressuscitar o que parecia morto. Mas para isso, Ele precisa de uma coisa: o seu sim. Não o seu desempenho, nem sua perfeição, nem seu entendimento, apenas o seu sim. Um coração disposto, uma alma rendida, um espírito aberto. Porque quando você diz sim para Deus, o céu inteiro se move. E o amanhã que parecia impossível começa a nascer dentro de você. Talvez você esteja tentando entender por que tudo teve que acontecer assim. Por que portas se fecharam, por que pessoas saíram, por que o chão pareceu sumir sob os seus pés. Às vezes, a gente se apega tanto ao que era, que não percebe que Deus está tentando nos levar ao que pode ser. E para que isso aconteça, Ele precisa nos mover, precisa nos tirar do conforto, da rotina, até mesmo da estabilidade emocional que construímos em torno de pessoas ou situações. Porque enquanto estivermos apegados ao que achamos que é o melhor, Ele não pode nos mostrar o plano que é, de fato, o melhor. Não é fácil ver a mão de Deus quando tudo parece perda. Mas muitas vezes é nesse cenário de aparente destruição que Ele está preparando a reconstrução mais poderosa da nossa vida. A ferida que hoje ainda sangra pode ser exatamente o local onde Ele irá manifestar sua cura. O vazio que hoje te consome pode ser o espaço que Ele vai preencher com propósito. A lágrima que insiste em cair pode ser o solo onde a fé mais autêntica será plantada. O problema é que nós aprendemos a medir o amor de Deus pelos resultados, pelas conquistas, pelos milagres visíveis. E esquecemos que o maior ato de amor dele é não nos deixar seguir por caminhos que nos afastem dele. Às vezes, o livramento é uma porta que não abre, um relacionamento que acaba, uma empresa que falha, um plano que dá errado. Porque Deus não está comprometido com o seu conforto, mas com o seu destino. E o destino que Ele tem para você é maior do que qualquer plano que você poderia traçar. Pode ser que hoje você esteja em silêncio, sem palavras para orar, sem forças para louvar, sem ânimo para continuar. Mas entenda, Deus ouve até o seu silêncio. Ele vê as lágrimas que ninguém mais enxerga. Ele entende os pensamentos que nem você sabe explicar. E, acima de tudo, Ele não te julga por se sentir fraco. Ao contrário, Ele se aproxima. O Espírito Santo é o Consolador.
E consolo não é algo que você oferece a quem está bem, mas a quem está quebrado. É nesse lugar de vulnerabilidade que você começa a experimentar o real poder de Deus. Não aquele poder que impressiona com sinais externos, mas o que transforma por dentro, que alinha sua identidade com o céu, que te lembra que você é filho, mesmo quando tudo parece te dizer o contrário, que te segura quando você pensa em desistir, que te levanta quando você já se entregou ao chão. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir hoje. Você não está em pausa, você está em preparo. Deus não esqueceu de você. Ele está te posicionando, Ele está limpando o terreno, está te ensinando a ouvir a voz dEle no silêncio, a confiar sem respostas, a andar sem mapa. Porque o plano dEle não é apenas te levar a um destino, é te transformar em alguém que sustente esse destino. Amanhã será diferente não porque magicamente tudo mudará, mas porque você estará diferente, mais forte, mais curado, mais dependente de Deus. E quando a mudança acontecer dentro, o mundo ao redor começará a refletir essa transformação. Porque Deus trabalha de dentro para fora. Ele muda o coração antes de mudar o cenário. Ele alinha o espírito antes de alinhar as circunstâncias. Ele planta convicção antes de dar direção. Por isso, não desista, não agora. Você já veio longe demais para voltar atrás. O que você não vê, Deus já escreveu. O que você não entende, Ele já planejou. E o que parece fim, para Ele, é só o início. Então respira fundo, enxugue as lágrimas, levante a cabeça, porque o autor da sua história ainda está escrevendo os próximos capítulos. E quando Deus escreve, o final é sempre melhor do que o começo. Existe um tipo de dor que não é visível aos olhos. É o peso silencioso que se carrega por dentro, aquele que ninguém percebe, mas que sufoca a alma. Você pode sorrir por fora, trabalhar, conversar, seguir com a rotina, mas dentro de você existe um grito preso, uma vontade de simplesmente sumir, uma exaustão espiritual. E quando chega nesse ponto, você começa a acreditar que algo está errado com você, que a sua fé falhou, que você não foi forte o suficiente, que Deus está distante. Mas hoje você precisa saber, nada disso é verdade. Essa dor profunda que você sente pode ser exatamente o lugar onde Deus quer te encontrar. Porque é quando todas as suas forças acabam, que as dele começam a operar com mais intensidade. É quando você não tem mais estratégias humanas, que o plano divino começa a se revelar. É no fim da linha humana que Deus te encontra com um recomeço celestial. Ele não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele está esperando que você se renda, que você confie, que você diga com o coração quebrado: Senhor, eu não posso mais, mas Tu podes. A rendição não é fraqueza, é coragem. Coragem de entregar o controle, de parar de lutar com suas próprias armas, de parar de fugir da dor e encará-la ao lado de Deus, porque é nesse lugar de entrega que a cura começa. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele se aproxima, Ele recolhe os pedaços, Ele restaura. Mas para isso Ele precisa que você permita. E isso começa com um gesto simples: não desistir. Não desista, porque há um plano. E esse plano é maior do que a sua dor, maior do que essa fase, maior do que tudo que você perdeu. Deus nunca prometeu uma caminhada fácil, mas prometeu presença. E é essa presença que muda tudo. O Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma pessoa. E ele está ao seu lado agora, consolando, falando, abraçando, curando. Enquanto você ouve essas palavras, ele está agindo aí dentro. Está trazendo paz ao seu caos, esperança à sua escuridão, vida ao que parecia morto. Talvez você não sinta nada, e tudo bem. A fé não se baseia em sentir, mas em crer. E se hoje você conseguir apenas acreditar que Deus ainda está no controle, isso já é suficiente.
porque a fé, do tamanho de um grão de mostarda, ainda move montanhas. E a montanha que você está enfrentando hoje pode parecer intransponível, mas aos olhos de Deus, ela é apenas uma oportunidade de mostrar o poder dele. Tudo o que você está passando será transformado em testemunho. Essa fase será lembrada como o ponto de virada. O dia em que você quase desistiu, mas algo te segurou. Algo maior que a dor, maior que o medo, maior que o desespero. Esse algo tem nome, e o nome dele é Jesus. Ele ainda caminha sobre as águas, ainda acalma tempestades, ainda ressuscita o que morreu e ainda transforma choro em dança. Então, mesmo que os seus olhos estejam cheios de lágrimas agora, escolha continuar, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E se Ele está dizendo que será diferente, então será. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Fiel ao que prometeu, fiel ao que começou, fiel ao que está construindo dentro de você. O plano dele não é te destruir, é te fortalecer, é te amadurecer, é te tornar alguém que carrega a glória dele por onde passa. E esse processo começa com uma simples decisão: não desistir, não desistir de você. Não desistir da fé, não desistir de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. O que muitas vezes nos impede de seguir é a crença silenciosa de que não somos dignos do plano de Deus. É como se todas as quedas, os erros, os pecados do passado formassem uma barreira invisível entre nós e o futuro que Ele preparou. E então, sem perceber, começamos a aceitar uma vida abaixo do que fomos chamados para viver. Nos acostumamos com a dor, com a culpa, com a escassez espiritual. Mas a verdade é que essa não é a vontade de Deus para você. Ele não te chamou para sobreviver emocionalmente. Ele te chamou para viver plenamente, com propósito, com liberdade, com identidade. Deus não está preso ao seu passado. Ele não te olha com base nos erros que você cometeu, mas com base na cruz. E na cruz, tudo foi pago, tudo foi perdoado, tudo foi restaurado. Você não precisa se esconder, não precisa se justificar. Você só precisa crer. Porque quando você crê, algo muda dentro de você. O fardo da culpa cai, a acusação perde força, e uma nova identidade começa a se formar. A de filho, a de herdeiro, a de alguém que, mesmo com marcas, é amado incondicionalmente. Não permita que as vozes do passado te definam. Talvez você tenha ouvido por anos que não seria capaz, que não era suficiente, que não era digno de coisas boas. Mas Deus está dizendo hoje: você é meu. E isso basta. Basta para mudar sua história. Basta para levantar o que caiu, basta para transformar cinzas em beleza, porque o plano de Deus não depende da perfeição, depende da entrega. E se você se entregar, Ele fará infinitamente mais do que você poderia imaginar. Sabe, há um mover acontecendo agora mesmo. Não é visível aos olhos naturais, mas no mundo espiritual há uma movimentação. Deus está realinhando caminhos, está fechando portas que pareciam promissoras, mas que te afastariam dele, está te reposicionando, está permitindo silêncios, afastamentos, desconfortos, não como punição, mas como proteção, porque o plano dele inclui você inteiro, curado, alinhado com o céu. E para que isso aconteça, algumas coisas precisam sair do caminho. Você pode estar no meio de um deserto agora, mas até o deserto tem propósito. Foi no deserto que Deus formou o caráter em Moisés. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Foi no deserto que o povo viu milagres acontecendo diariamente. O deserto não é o fim. É o lugar onde a fé amadurece, onde a dependência é refinada, onde os ouvidos se abrem para a voz de Deus. E quando Ele perceber que você está pronto, a nuvem vai se mover. E com ela, você também.
Deus não está demorando. Ele está te preparando, porque o plano que Ele tem não é pequeno, é grande, é ousado, é eterno. E para viver algo grande, é necessário passar por processos. Processos que moldam, que curam, que removem o que não serve. E por mais doloroso que seja, você vai olhar para trás e entender. Valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada silêncio, cada oração sem resposta. Porque o que Deus construiu em você será a base para tudo que Ele vai liberar através de você. Isso começa com a decisão de não desistir, de não abandonar o processo no meio do caminho, de não se entregar ao desânimo, mesmo quando tudo diz que é o fim. Porque para Deus, o fim é sempre o começo de algo maior. Confie, resista, permaneça, porque o plano dele é bom. É perfeito e está mais perto do que você imagina. É natural querer entender tudo. Queremos respostas rápidas, explicações lógicas, sinais visíveis. Mas Deus nem sempre trabalha assim. Ele é um pai que sabe o que faz, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. E é justamente nesse silêncio que ele fala de formas que o barulho do mundo não permite. Há revelações que só acontecem no escuro. Há caminhos que só enxergamos quando fechamos os olhos da razão e abrimos os da fé. Você pode estar hoje se perguntando por que algo aconteceu, por que uma pessoa foi embora, por que uma porta se fechou. Talvez esteja tentando montar um quebra-cabeça cujas peças ainda não fazem sentido. Mas Deus não trabalha com lógica humana. Ele trabalha com eternidade. Enquanto você vê apenas a página atual, Ele já conhece o final do livro. E o final que Ele escreveu para você é de vitória, não de vergonha, de cura, não de caos, de esperança, não de desespero. Muitas vezes, a confusão que sentimos é apenas o reflexo da transição. Quando Deus está movendo algo em nossa vida, há uma agitação interna. O velho se quebra, o novo ainda não chegou por completo e nos sentimos perdidos entre dois mundos. Mas é nesse meio termo que a fé é testada e fortalecida. Porque fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é continuar mesmo quando tudo parece nebuloso. O que você precisa lembrar é que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não começou uma boa obra em você para deixar pela metade. Ele não te resgatou das trevas para te ver perdido de novo. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes pensou em desistir. Se hoje você está aqui, ouvindo estas palavras, é porque o plano ainda está de pé. E mais do que isso, é porque o céu ainda aposta em você. Deus vê além. Ele vê o seu coração. Ele sabe das intenções que ninguém enxerga. Ele conhece suas lutas secretas, suas lágrimas no travesseiro, suas orações feitas em sussurros, e Ele honra cada uma delas. Pode demorar aos seus olhos, mas Ele está agindo. O tempo de Deus não atrasa, não antecipa. Ele é preciso, Ele é perfeito, e mesmo quando parece que nada está acontecendo, tudo está sendo preparado. Você precisa confiar. Não com aquela fé frágil que depende de circunstâncias, mas com uma fé que repousa na certeza de quem Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que abriu o mar para o povo passar, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que está cuidando da sua história agora. E o milagre que você espera pode estar mais próximo do que imagina. Não desista. Porque amanhã tudo pode ser diferente. Não porque o cenário mudou, mas porque você mudou. Porque a fé te fez enxergar com os olhos do céu. Porque você escolheu crer em vez de ceder ao medo. Porque você decidiu permanecer quando tudo dizia para parar. E essa decisão move o coração de Deus. Ele não resiste a um filho que confia, mesmo com o coração em pedaços. E é nesse lugar de confiança que os planos dele começam a florescer. O que hoje parece incerto, amanhã será testemunho. O que hoje te enfraquece, amanhã será sua força. Porque Deus transforma caos em ordem, dor em cura, perda em propósito.
E quando esse plano se revelar, você vai entender. Cada passo fez sentido. Cada lágrima teve valor. Cada oração foi ouvida. E o que está por vir será maior do que você pediu, sonhou ou imaginou. Há momentos em que tudo o que temos são promessas. Nenhuma evidência concreta, nenhum sinal visível, nenhum resultado imediato. Apenas uma palavra que foi semeada no coração e que continua ali, viva, mesmo em meio às tempestades. E é nesse tipo de cenário que nascem os grandes milagres. Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele só precisa de um coração disposto a crer, mesmo quando não entende. Talvez você esteja vivendo justamente esse tipo de fase agora. Aquela onde os céus parecem fechados, onde as orações parecem ecoar no vazio, onde as pessoas não te compreendem e tudo dentro de você grita por desistência. Mas é exatamente aí que Deus está mais perto. Porque Ele se revela de maneira especial aos que estão quebrados, cansados, sobrecarregados. É nesses momentos que a graça se torna mais visível, que a presença se faz mais real. Deus não se impressiona com performance, com máscaras, com aparências. Ele se move por verdade. E a sua verdade, por mais confusa ou dolorosa que pareça, é o solo onde Ele planta os propósitos mais profundos. Enquanto você luta para parecer forte, Ele está esperando que você se renda. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você reconhece que não consegue sozinho, que Ele finalmente pode fazer o que só Ele pode. Muitos que hoje testemunham grandes vitórias já passaram por vales profundos. Já enfrentaram noites escuras da alma. Já perderam pessoas, sonhos, rotas. Mas em algum momento, escolheram continuar. Escolheram crer, mesmo com medo. Escolheram se levantar, mesmo chorando. Escolheram manter o olhar fixo em Deus, mesmo sem entender os caminhos. E foi essa perseverança silenciosa que destravou promessas. Deus não se esqueceu do que te prometeu. Ele não desistiu de você. Ele não mudou de ideia. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o seu coração esteja cansado, há algo que Deus está fazendo nos bastidores. Algo que não pode ser visto, mas que será manifestado no tempo certo. E quando for, não haverá dúvidas de que foi Ele quem fez. O plano de Deus nunca é frustrado por circunstâncias humanas. Nem por portas fechadas, nem por perdas, nem mesmo pelos seus próprios erros. O plano de Deus é soberano. E se você se dispuser a voltar, a recomeçar, a confiar mais uma vez, Ele é poderoso para restaurar tudo. E mais, Ele pode usar cada fragmento do que foi quebrado para construir algo novo, mais forte, mais belo. É possível que neste exato momento o céu esteja em movimento por sua causa. Que anjos estejam sendo enviados, que portas estejam sendo preparadas, que pessoas estejam sendo alinhadas, que respostas estejam a caminho. Porque quando um filho de Deus decide não desistir, o mundo espiritual responde. A fé não é ignorada, a persistência não passa despercebida. Cada passo de fé é como uma chave que destranca uma nova etapa do plano. Amanhã pode ser o dia em que a notícia vai chegar, que a resposta tão esperada vai bater à sua porta, que o consolo vai finalmente acalmar seu coração, que o novo vai começar. Mas tudo começa com uma decisão, a de não desistir hoje, a de continuar acreditando que Deus tem um plano, que Ele ainda escreve histórias, que Ele ainda ressuscita o que morreu, que Ele ainda faz novo tudo aquilo que parecia perdido. E esse plano é sobre você, sobre sua cura, sua liberdade, sua missão, sobre ver a vida com os olhos do céu, sobre se tornar quem você nasceu para ser. Não pare agora. Você está mais perto do que imagina. Talvez ninguém saiba, mas você está travando uma batalha silenciosa há muito tempo. Uma guerra que acontece dentro de você, entre a esperança e o desânimo, entre o sonho e o medo,
entre o vai dar certo e o não aguento mais. Você sorri por fora, mas dentro carrega um peso que ninguém vê. E é nesse ponto onde tudo parece escuro que a luz de Deus brilha com mais força. Deus tem um plano. E esse plano não foi interrompido pelos seus erros, nem pelas escolhas das outras pessoas, nem pelos traumas que marcaram sua história. O plano continua vivo, porque Ele é fiel à própria palavra. Ele começou uma boa obra em você e vai completá-la. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma perda passou despercebida pelo céu. Você precisa entender que nem todo silêncio é ausência, que nem toda demora é recusa, que nem todo fim é tragédia. Muitas vezes, o que parece ser um encerramento é apenas um redirecionamento. Deus fecha portas por amor. Ele afasta pessoas por cuidado. Ele muda caminhos porque vê o que você ainda não vê. E o que ele vê é muito maior do que a sua dor de agora. Hoje você pode estar cansado, exausto, desmotivado, sem forças nem mesmo para orar. Mas saiba, Deus não precisa de palavras bonitas para te ouvir. Ele entende até o seu silêncio, ele decifra o gemido da sua alma, ele acolhe seu desabafo interno e, mais do que isso, ele age. Ele vai ao encontro do quebrantado, do contrito, daquele que chega ao limite e mesmo assim decide confiar. Amanhã tudo pode ser diferente, porque o tempo está nas mãos de Deus. Ele muda estações com uma só ordem. Ele transforma desertos em jardins com uma só palavra. Ele traz vida onde havia morte, esperança onde só havia desespero. E quando ele age, ninguém impede. As mesmas mãos que criaram os céus e a terra estão estendidas sobre a sua vida. E quando Deus estende a mão, é para levantar, curar, restaurar e conduzir a um novo lugar. Você pode não ter controle sobre o que viveu, mas tem autoridade para decidir o que crê a partir de agora. E se você crer, se você decidir não desistir, se você entregar de verdade sua vida nas mãos do Pai, prepare-se, porque o céu se move em favor daqueles que confiam. E quando Deus decide agir, nenhum obstáculo, circunstância ou pessoa pode impedir. Você não está sozinho, nunca esteve. O que te sustentou até aqui não foi sorte, não foi acaso, foi graça, foi mão divina, foi propósito. Você ainda está vivo porque há algo grande para viver. Você ainda respira porque há promessas que ainda vão se cumprir. O plano não acabou. Ele está apenas se desenrolando, passo a passo. Mesmo que você não entenda agora, em breve você olhará para trás e verá que tudo cooperou para um bem maior. E nesse futuro breve, você será o testemunho vivo de que valeu a pena não desistir. Você será aquele que vai dizer a outros: eu também pensei em parar, mas fui alcançado pela graça. Você será voz de consolo, exemplo de fé, canal de esperança, porque Deus vai te usar. Vai te erguer do chão onde hoje você chora e vai te colocar de pé, curado, forte, pronto para ajudar outros. Então, por favor, não desista, não hoje, não agora, porque amanhã tudo será diferente, porque Deus tem um plano e o plano dele é perfeito.